Então, tem o filho que tenta fazer o papel de pai do pai. Tem a irmã mais velha que faz o papel de mãe da irmã mais nova. Tem a esposa que faz o papel de mãe do marido. Sabe essa confusão que existem das trocas de papel no nosso sistema familiar? Você já percebeu isso na sua família? Você sabia que essas trocas de função, de papel, fazem uma bagunça na parte energética? Fazem nós, né? Cria-se nós, bagunça, você não tem ideia. Por quê? Se tem uma mãe e um pai, um filho, outro filho, é porque tem uma hierarquia. O pai e a mãe vieram antes, os filhos vieram depois. Qual é a função da mãe enquanto mãe? Porque uma pessoa tem a função, uma mulher, né, tem uma função ali de mãe, ela tem a função de esposa, ela tem a função de gerente, de professora, né, tudo que ela faz como trabalho. Ela tem a função de amiga, ela tem a função de irmã. Então, nós desenvolvemos papéis de acordo com do momento e com quem a gente está lidando. O problema é a gente querer trocar isso, né? Usar a função de amiga sendo mãe. Usar a função de mãe sendo amiga, entende? E é muito comum os filhos, quando os pais começam a ficar mais velhos, os filhos querem começar a tomar as decisões pelos pais, ou começam a julgar aquilo que os pais fazem como errado, sabe? E começa a se meter, e começa a querer decidir. Olha, eu vejo cada coisa na terapia, né? Cada bagunça no sistema familiar. E como a gente resolve isso? Eu não trabalho com constelação familiar, mas eu tenho bastante conhecimento sobre isso. Eu sei o quanto o sistêmico, né, como ele funciona e o quanto isso atrapalha a vida das pessoas, né? Principalmente das próximas gerações, né, de quem vem depois. Os mais jovens ficam sofrendo por conta dessa bagunça que existiu antes. Então, se você percebe que você está num papel meio que errado, olha para a tua função naquele momento, coloca na sua cabeça. Se eu estou esposa, eu sou esposa nesse momento. Eu não vou querer ficar cuidando da maneira que a mãe cuida, né? Eu não vou ficar falando para levar blusa, para pegar o guarda-chuva, aquelas coisas clássicas. Não é o meu papel, não é a minha função. Essa função é da mãe, né? Deixa essa função com a mãe. Desapega disso, de querer resolver tudo, de querer salvar as pessoas. Não, às vezes você só é amiga, a pessoa só precisa de um abraço, ela não precisa do conselho de uma mãe ou de um pai. Entende? É uma coisa muito simples, porém, no dia a dia, o que eu percebo? Bagunça total, inversão de papéis, né? Filho querendo dar ordem em pai, pai que deixa o filho fazer o que quer, né? Não impõe ali o respeito, não impõe a hierarquia. Quem veio antes precisa ser respeitado porque veio antes. Simples assim. Isso também não significa que o fato de ser pai e mãe eu preciso amar. Sabia? Que não é uma coisa obrigatória. A gente foi embutida na nossa mente que é obrigatório amar pai e mãe por conta da religião. Eu sou obrigada a amar o meu irmão filha da puta que eu tenho, mas eu sou obrigada a amar. E aí isso traz muita angústia, muito auto-julgamento. Mas esse vídeo não é para falar disso porque isso é bem profundo, isso é tratado em terapia de maneira mais particular. Mas saiba que respeitar é diferente de amar, né? Aceitar a função, aceitar a hierarquia é diferente de conviver, né? De ser conivente com o que a pessoa faz ou com como a pessoa lida com a vida. Enfim, olha para o teu sistema, tá cada um no seu lugar? A ordem tá correta? Tá todo mundo cumprindo com a sua própria função? Porque já é difícil cumprir com a própria função e a gente ainda fica se metendo querendo cumprir com a função do outro, né? Olha para isso. Um abraço.